Se uma mulher te abraça, você pode presumir isto fatos psicológicos sobre atração que a maioria dos homens não percebe. Deixe-me contar algo que mudou a forma como vejo cada abraço que dou. Um abraço nunca é apenas um abraço. Quando uma mulher te envolve com os braços, há toda uma conversa acontecendo que a maioria dos homens não percebe. Você sente o contato, talvez perceba se é rápido ou prolongado, e então acaba. Mas aqui está o que você não percebe: a verdadeira informação não está no abraço em si. Está em tudo que o cerca, o momento anterior, a respiração posterior, a coisa estranha que ela diz quando se afasta. Eu já fui essa mulher. Já abracei homens em quem não conseguia parar de pensar, e os vi ir embora sem entender nada. E quando você aprender a interpretar o que realmente está acontecendo, você nunca mais verá um abraço da mesma forma. Primeiro ponto era justa algo em você pouco antes do abraço. Vocês estão conversando e o abraço está prestes a acontecer. Ambos sentem que está chegando. Mas pouco antes de se aproximar, ela faz algo pequeno. Ajeita a gola da sua camisa. Tira algo do seu ombro. Ajusta a sua jaqueta. A maioria dos homens interpreta isso como um gesto atencioso, talvez até maternal, não pensam muito a respeito. Mas eis o que realmente acontece. Ela está criando um motivo para te tocar antes do abraço começar. Ela está preparando o contato para que o abraço não pareça um salto repentino. É a maneira dela de dizer: quero minhas mãos em você, e preciso de uma forma segura de começar. Se ela estende a mão para te fazer um pequeno ajuste antes de te puxar para um abraço, é porque ela vem pensando nesse abraço há mais tempo do que você imagina. Ela não simplesmente decidiu te abraçar, ela vem construindo esse momento, e esse pequeno ajuste foi o impulso inicial. Segundo ponto, a voz dela muda nos segundos seguintes ao abraço. Essa mudança é sutil, e você precisa prestar atenção para perceber. Vocês se abraçam, se separam e então ela fala. Mas a voz que sai não é exatamente a mesma que ela usava antes, é mais suave, mais baixa, um pouco mais ofegante, talvez uma diferença de meio tom na entonação. A maioria dos homens ouve as palavras dela e reage ao conteúdo. Eles não percebem a textura. Quando a voz de uma mulher muda após o contato físico com você, é porque o sistema nervoso dela acabou de reagir a algo. O abraço a afetou. O corpo dela liberou algo e agora as cordas vocais estão carregando a evidência. Ela pode nem estar ciente disso, mas se você ouvir atentamente, a qualidade da voz dela naqueles primeiros segundos após ela se afastar, você perceberá se aquele abraço atingiu algo mais profundo do que uma simples formalidade. Uma mulher cuja voz permanece exatamente a mesma estava presente durante o abraço. Uma mulher cuja voz muda foi tocada por ele. E essa diferença revela tudo sobre o que ela não está dizendo em voz alta. Terceiro ponto, ela cria um motivo para te abraçar que não existia. Você contou a ela que teve uma pequena vitória no trabalho. Nada demais. Talvez um projeto concluído ou uma pequena promoção. E de repente ela te abraça. Você mencionou que seu time favorito ganhou ontem à noite. Abraço. Você disse que seu pedido de café finalmente saiu certo. Ela ri, então abraço. Eis o que a maioria dos homens não percebe. O evento não justificava essa reação, ela sabe disso. Você também deveria saber. Quando uma mulher inventa um motivo para te abraçar, ela não está celebrando o que diz estar celebrando. Ela está usando isso como uma porta de entrada. O desejo real já estava lá, guardado em seu peito, esperando por qualquer desculpa para se transformar em ação. Ela precisava de permissão, de si mesma, da situação, para diminuir a distância. Então ela a encontrou. Se uma mulher te abraça por motivos que parecem um pouco desproporcionais, ela não está sendo dramática. Ela está sendo estratégica. E a estratégia é se aproximar de você sem ter que explicar o porquê. Se você é alguém que realmente presta atenção aos detalhes que a maioria dos caras não percebe, escreva percebido nos comentários. Assim, eu sei quem está realmente aqui para aprender. Quarto ponto. As mãos dela pousam em um lugar muito específico nas suas costas. Nem todas as posições das mãos são iguais. Quando uma mulher te abraça e as mãos dela pousam na parte superior das suas costas, perto dos ombros, ela está priorizando a segurança. Controlada, amigável, mas quando as mãos dela pousam mais abaixo, no meio das suas costas ou logo abaixo das suas omoplatas, ela está contando uma história diferente. Essa posição significa que ela está te puxando para perto, não apenas aceitando o abraço, mas o ancorando. Ela quer sentir seu corpo contra o dela e as mãos dela estão se encarregando de garantir que isso aconteça. Preste atenção se as palmas das mãos dela estão planas e relaxadas, ou se os dedos estão pressionando levemente. Mãos relaxadas dizem, isso é bom. Dedos pressionando dizem, eu não quero que isso acabe. A maioria dos caras sente o abraço como uma única sensação. Mas as mãos dela têm sua própria linguagem. E se elas pousaram em algum lugar intencional, em algum lugar que te atrai para mais perto em vez de apenas repousar sobre você, ela já está te dizendo o que quer, você só precisa aprender a ouvir. Ponto 5. Ela te faz uma pergunta imediatamente depois de se afastar, o abraço termina.
Você dá um passo para trás. E antes que o silêncio possa se instalar, ela te pergunta algo, pode ser algo aleatório. Você está com fome? Ou que horas são? Ou então, estacionou longe, a pergunta em si quase não importa. O que importa é que ela a fez. A maioria dos homens responde e segue em frente. Eles não percebem o que acabou de acontecer. Ela não queria informações, ela queria prolongar o momento. O abraço criou um espaço de intimidade e quando terminou, ela sentiu a ruptura. A pergunta é a ponte dela. A maneira que ela encontrou de te manter por perto por mais alguns segundos sem ser óbvia. Se uma mulher te abraça e imediatamente te dá um motivo para continuar conversando, ela não está sendo apenas uma conversa, ela está sendo estratégica. Ela sentiu algo e não está pronta para deixar o momento se dissipar. Essa pergunta é ela te pedindo para ficar, sem te pedir para ficar. Sexto ponto. O abraço acontece em um momento estranho da conversa. Você está no meio de uma frase, ou ela está. Talvez você tenha acabado de dizer algo completamente sem relação com emoções, e de repente ela está vindo em sua direção, de braços abertos. O momento não bate. A conversa não construiu isso, não houve despedida, nenhuma comemoração, nenhum motivo óbvio. E esse é exatamente o ponto. Quando um abraço chega em um momento estranho, é porque ela não conseguiu mais se conter. Algo dentro dela atingiu um limite e ela parou de esperar pelo momento certo porque percebeu que ele não existiria. Este é um dos sinais mais claros de que um abraço significa mais do que aparenta. Um abraço socialmente apropriado acontece em momentos socialmente apropriados. Um abraço que interrompe o fluxo. Esse veio de algum lugar que ela não planejava te mostrar. Se você se pegar pensando que timing estranho, não ignore. Esse timing foi o sinal revelador. Sétimo ponto. Ela vira o rosto em direção ao seu pescoço em vez de para o lado oposto. Durante a maioria dos abraços, os rostos se viram para fora. É automático. Vocês se abraçam, suas bochechas podem se roçar, e em seguida ambas as cabeças se afastam uma da outra. Neutro. Seguro, mas às vezes ela não se afasta, ela se vira para perto. O rosto dela se inclina em direção ao seu pescoço. Talvez o nariz dela roce na sua gola. Talvez você sinta a respiração dela em um lugar onde normalmente não chega. A maioria dos homens percebe isso como uma sensação física e nada mais. Mas o que realmente está acontecendo é significativo. Ela está se orientando para você. Ela está escolhendo a proximidade quando a distância era uma opção. Virar o rosto em direção ao pescoço de alguém durante um abraço é um ato de confiança e desejo unidos. Ela está se permitindo existir no seu espaço, inalar seu perfume e permanecer. Meio segundo a mais em uma posição que diz: eu não quero a versão segura disso. Se o rosto dela se vira para você em vez de para o lado oposto, ela já está mais perto do que você imaginava. Oitavo ponto. O ritmo da respiração dela se sincroniza com o seu durante o abraço. Este ponto exige quietude para ser percebido, mais uma vez que você o sente, não o perderá de vista novamente. Vocês estão se abraçando, e em algum momento no meio do abraço, suas respirações se sincronizam. A inspiração dela acompanha a sua. A expiração dela coincide com a sua. De repente vocês estão respirando como um único organismo em vez de dois. Isso não é algo que as pessoas fazem conscientemente, é fisiológico. Quando o sistema nervoso de uma mulher se sente seguro e atraído por você, o corpo dela começa a espelhar o seu automaticamente. A respiração é uma das primeiras coisas a se sincronizar. É instintivo. Se vocês tiverem um abraço e perceber que seus ritmos se sincronizaram, desacelere, permaneça ali por mais um instante, porque o que está acontecendo naquele momento é o corpo dela dizendo sim ao seu, em uma linguagem mais antiga que as palavras. A maioria dos homens apressa os abraços, apertam e soltam. Mas se você permanecer presente o suficiente para sentir a respiração dela, sincronizada com a sua, você acabou de receber uma informação que ela nem sabe que está lhe dando. Ponto 9. Ela menciona o abraço mais tarde, sem que você tenha dito nada. Horas se passam, talvez um dia. Vocês estão trocando mensagens ou conversando sobre algo completamente diferente e ela toca no assunto. Aquele abraço mais cedo foi bom. Ou ela brinca com você sobre isso, ou faz uma referência indireta, você dá bons abraços, sabia? Eis o que isso significa, ela estava pensando nisso. Aquele abraço não terminou quando seus braços se separaram. Ele continuou na mente dela, ela o reviveu, o analisou, o sentiu novamente. E agora ela está lhe dizendo, sem dizer diretamente, que aquele momento ficou gravado em sua memória. A maioria dos homens ouve isso e diz obrigado, faz uma piada. Eles não percebem o que estão recebendo. Quando uma mulher menciona o contato físico que vocês compartilharam sem que ela tenha perguntado, ela está sinalizando que aquilo significou algo. Ela está testando se você também sentiu. Se você responder com carinho, com reconhecimento, você confirma o que ela espera, que o abraço tenha ficado na sua memória da mesma forma que ficou na dela. Isso não é pouca coisa. É um convite. 10º ponto. As amigas dela reagem de forma diferente quando você chega. Você entra em uma sala.
As amigas dela te notam, elas podem sorrir, acenar, dizer olá, as respostas sociais normais. Mas aí você olha para ela. E algo está diferente. Ela está fazendo mais ou menos do que elas. Ou ela já está se movendo em sua direção enquanto elas permanecem sentadas. Ou ela está paralisada, observando, esperando para ver o que você fará primeiro. A maioria dos homens se concentra inteiramente na mulher por quem está interessada e ignora a comparação. Mas é no contraste que reside a verdade. As amigas dela são o grupo de controle. Elas estão mostrando como é uma reação neutra. Qualquer coisa que ela faça que se desvie disso, o entusiasmo extra, a respiração suspensa, o abraço que vem mais rápido, ou dura mais do que o de qualquer outra pessoa, são seus dados. Ela não está atuando para você. Ela não consegue se comportar da mesma forma que elas. A resposta dela é diferente porque você é diferente para ela. E quando você perceber essa diferença entre como as amigas dela te cumprimentam e como ela te cumprimenta, você entenderá exatamente qual é a sua posição antes mesmo dela dizer uma palavra. Ponto 11. Ela encontra obstáculos físicos para remover antes de chegar até você. Observe o que acontece nos segundos antes do abraço. Ela coloca a bebida na mesa, coloca o celular sobre a mesa, tira a bolsa do ombro, afasta uma cadeira. Essas ações parecem práticas, e são. Mas também estão te dizendo algo. Ela está abrindo caminho. Ela não quer nada entre o corpo dela e o seu quando o abraço acontecer. Uma mulher que te abraça enquanto ainda segura o celular, a alça da bolsa no ombro, o café na mão, ela te abraça dentro de certas limitações. Ela te encaixa no que já estava fazendo, mas uma mulher que remove ativamente todos os obstáculos primeiro, ela está priorizando o abraço. Ela quer contato total, nada competindo por suas mãos ou atenção. A maioria dos homens não percebe o que ela coloca de lado. Eles só percebem que ela está de repente em seus braços. Mas esses pequenos atos de liberar espaço são ela te dizendo, sem palavras, que este momento importa mais do que qualquer coisa que ela estivesse segurando. Ponto 12. O abraço vem com uma frase incompleta. Ela está no meio de um pensamento, falando sobre algo, talvez algo mundano, talvez algo real, e então ela para. A frase simplesmente termina, e ela dá um passo em sua direção, braços abertos, e de repente vocês estão se abraçando. Quando vocês se separam, ela não termina o pensamento. Ele se foi, substituído pelo abraço e por tudo que vier depois. Isso não é esquecimento, isso é transbordamento. O impulso de te tocar se tornou mais forte do que as palavras que ela estava formulando. Seu cérebro estava dividido em duas vertentes, a conversa e o desejo venceu. Quando a frase de uma mulher se dissolve em um abraço, ela está mostrando onde sua atenção realmente reside. As palavras eram a superfície. Você é a profundidade. A maioria dos homens a incentivaria o que você estava dizendo, mas se você estiver prestando atenção, não precisa que ela termine. O abraço foi o fim da frase. E disse mais do que quaisquer palavras que ela tenha abandonado. Ponto 13. Ela se reposiciona no meio do abraço sem se afastar. Você está no abraço, está acontecendo. E então ela se mexe, não para ir embora, para se ajustar. Seus braços se movem para cima, ou para baixo. Ela vira a cabeça levemente. A forma como te segura muda. Ela está encontrando uma posição melhor, permanecendo exatamente onde está. A maioria dos homens interpreta isso como inquietação. Pensam que talvez ela esteja desconfortável, talvez o abraço tenha durado muito tempo. Mas não é isso que está acontecendo. Uma mulher que se reposiciona no meio de um abraço está tentando prolongá-lo. Ela está resolvendo um pequeno problema físico. Posição do braço, ângulo, conforto, para justificar ficar mais tempo. Se quisesse ir embora, se afastaria. Reposicionar-se é o oposto. É otimização. Ela está dizendo, isso é bom, mas quero que seja melhor. E não estou pronta para que acabe. Preste atenção a essas pequenas mudanças. Elas não são acidentes, são decisões. E cada decisão que ela toma para ficar mais perto é uma decisão que lhe diz algo. Ponto 14. O abraço de despedida dela é diferente do abraço de boas-vindas. Você a viu no início da noite. Houve um abraço. Foi bom. Caloroso, talvez rápido, a saudação padrão. Horas se passam. Vocês conversam, riem, existem no mesmo espaço. E agora é hora de ir embora. Ela te abraça novamente. Mas este é diferente. Mais lento, mais apertado. As mãos dela pressionam mais. Ela não apressa a despedida. A diferença entre esses dois abraços é a história de toda a sua noite. O abraço de boas-vindas foi antecipação. Ela ainda não sabia como a noite terminaria. O abraço de despedida é o veredito dela. Se o abraço de despedida carrega mais peso, mais presença, mais relutância em se separar, ela está dizendo que o tempo que passaram juntos teve um significado especial. Ela chegou com esperança. Ela está partindo com certeza. A maioria dos homens trata os abraços de despedida como formalidades. Eles não percebem que ela está lhes entregando um boletim. Se o abraço de despedida dela tem uma textura diferente do abraço de boas-vindas, ela não está apenas encerrando a noite.
Ela está dizendo que quer outra. Ponto 15. Ela emite um pequeno som que não emite com os outros. Pode ser uma expiração suave. Um pequeno zumbido que escapa sem que ela perceba. Você está no abraço e ela emite um som, algo quase inaudível, algo que você quase pensa ter imaginado. Você não imaginou. E aqui está o que importa, ela não emite esse som com todo mundo. Observe abraçando outras pessoas, se tiver oportunidade. Escute, a comparação lhe dirá tudo. Esse pequeno som é o sistema nervoso dela respondendo especificamente a você. É um prazer involuntário. O corpo dela está reagindo à sua proximidade de uma forma que ela não consegue controlar totalmente, e o som é a prova disso. A maioria dos homens ouve esses sons e não lhes atribui nenhum significado. Mas se você é o único que consegue arrancar dela aquele suspiro, aquela vocalização silenciosa de conforto, você a está afetando de uma forma que vai além do que ela admite. Esses sons são confissões. Aprenda a ouvi-los. O fato de você estar assistindo a esta parte já o coloca em uma categoria diferente da maioria dos homens? Confirme isso com um like. Depois, inscreva-se e ative o sininho para continuar recebendo esse tipo de conteúdo que eles nunca vão querer ver. Ponto 16. O abraço interrompe algo que ela estava fazendo. Ela estava concentrada. No celular, em uma tarefa, em uma conversa com outra pessoa. Ela estava ocupada. E então ela vê você, e a ocupação termina. Ela larga o celular, caminha em sua direção. Abraça você. O que quer que ela estivesse fazendo agora é esquecido. Isso não é educação. Educação seria terminar o que ela estava fazendo e só então reconhecer sua presença. E isso é prioridade. Você entrou e imediatamente se tornou mais importante do que tudo. Quando uma mulher se interrompe para chegar até você, ela está mostrando qual é a sua posição. Você não é um complemento para o momento dela. Você é um substituto. A maioria dos homens não percebe o que ela parou de fazer, eles só percebem que ela os abraçou, mas a interrupção é a mensagem. Ela diz, o que quer que eu estivesse fazendo não importa agora que você está aqui. E isso não é algo que ela faz para qualquer um, é algo que ela faz para você. Ponto 17. Ela te dá contexto para o abraço. Ela te abraça e enquanto faz isso diz algo. Eu realmente precisava disso. Ou vem cá, foi um dia difícil. Ou, estou tão feliz que você esteja aqui. Ela está narrando o abraço, dando a você uma razão que soa lógica, emocional, situacional, mas eis o que realmente está acontecendo, ela está se dando permissão. A explicação não é para você, é para ela. Ela quer te abraçar e precisa de uma justificativa para isso. Sem contexto pode parecer muito exposto, muito óbvio. A narrativa é a rede de segurança dela. A maioria dos homens aceita essas explicações sem questionar, pensam, ela teve um dia difícil. Mas se ela está dando razões para precisar estar em seus braços, verdadeiro motivo é mais simples do que qualquer história que ela esteja contando. Ela te quer, o contexto é apenas a embalagem, o que está dentro é algo que ela ainda não está pronta para te entregar diretamente. Ponto 18. O corpo dela relaxa de uma forma que não era visível antes. Antes do abraço ela estava agitada, falando, se movendo, com tensão nos ombros ou nas mãos, energia social normal. Então vocês se abraçam. E algo muda, os ombros dela caem, a respiração fica mais profunda, você sente o peso dela se acomodar levemente contra você, como se ela tivesse acabado de expirar algo que estava carregando. Isso é entrega. Não em um sentido dramático, mas fisiológico. O corpo dela está te dizendo que a sua presença é onde ela se sente segura. A tensão que ela estava reprimindo se dissipa porque agora ela está com você, e algo em seu sistema nervoso sabe que pode parar de se proteger. A maioria dos homens não percebe isso porque está focada no abraço em si, e não na transformação que acontece dentro dele. Mas se você prestar atenção ao corpo dela antes e depois, se sentir essa mudança de alerta para a suavidade, você estará testemunhando algo íntimo. Ela não está apenas te abraçando, ela está se conectando com você, e esse lugar é você. Ponto 19. Ela observa sua reação depois que o abraço termina, o abraço acaba, você se afasta, e em vez de desviar o olhar imediatamente ou retomar a conversa, ela faz uma pausa. Os olhos dela permanecem em você. Ela está observando, lendo, tentando avaliar o que aquele momento significou para você. Isso é vulnerabilidade disfarçada de casualidade. Ela não está encarando. É sutil. Mas se você perceber, verá que ela está buscando algo. Ela se conectou? Você também sentiu? Você foi afetado da mesma forma que ela? A maioria dos homens não percebe isso porque já está seguindo em frente, já pensando na próxima coisa. Mas se você encontrar o olhar dela naqueles segundos após o abraço, se você aproveitar o momento em vez de passar por ele rapidamente, você dará a ela a resposta que ela procura sem dizer uma palavra. Ela está fazendo uma pergunta com os olhos. Sua resposta dirá a ela se a conexão que ela sentiu foi mútua ou imaginária. Não a deixe na dúvida. Mostre a ela. Ponto 20. A próxima coisa que ela diz não tem nada a ver com nada. O abraço termina. Uma pausa de silêncio. E então ela fala,
mas o que ela diz não faz sentido no contexto. Acho que deixei minha jaqueta no carro? Ou você quer comer alguma coisa? Ou qual era aquele programa que você mencionou semana passada? É um completo disparate, a conversa não levou a isso. Nada levou a isso. Eis o que está acontecendo, o cérebro dela está confuso. O abraço a afetou mais do que ela esperava e agora ela está buscando qualquer palavra para preencher o vazio enquanto se recupera. A frase aleatória é uma tentativa de recomeçar. Ela precisa dizer algo, qualquer coisa, para se reerguer. A maioria dos homens ouve esses comentários desconexos e responde diretamente. Respondem à pergunta sobre a jaqueta ou a comida. Mas, se você prestar atenção, perceberá a verdadeira mensagem por trás disso. Ela simplesmente sentiu algo para o qual não estava preparada e agora está improvisando. Essa frase aleatória é uma prova. Ela mostra que o abraço não aconteceu por acaso. Ele a emocionou. E ela ainda está se recuperando. Saber que um abraço realmente comunica não significa analisar cada gesto minuciosamente. Significa simplesmente reconhecer quando a proximidade física carrega uma intenção. E entender para onde essa intenção pode estar apontando, porque esse tipo de contato raramente existe isoladamente. Geralmente é um sinal entre muitos, e, uma vez que você percebe os outros se tornam mais difíceis de ignorar. Agora que você sabe o que os abraços dela estão lhe dizendo, a próxima pergunta é óbvia. O que mais ela está fazendo que revela a mesma coisa? Os olhares sutis. A maneira como ela se posiciona perto de você. Os pequenos comportamentos que ela nem percebe que está demonstrando. O próximo vídeo mostra 30 sinais de que ela já te acha atraente. Sinais que a maioria dos homens ignora completamente para que você possa ter uma visão completa do que está acontecendo bem na sua frente.